que a gente tem notícia do Tricolor no Gazeta Esportiva. E claro que são notícias boas. Quem chega com o noticiário de São Paulo é a Letícia Contier. Boa noite, Lê. Atualiza para nós as novidades do Departamento Médico de São Paulo. Tenho notícia sobre o Departamento Médico e notícia boa para o torcedor São Paulino nessa quinta-feira. Hoje, o São Paulo se reapresentou ali no Centro de Treinamentos da Barra Funda, já pensando, é claro, na partida de sábado diante do Bahia, às 6h30 da tarde, lá na Arena Fonte Nova. E aí, nos trabalhos de hoje, é claro, os jogadores que atuaram por mais minutos na terça-feira fizeram aquele regenerativo e os demais jogadores já fizeram aquecimento, trabalho com posse de bola em campo reduzido. E aí, duas novidades apareceram nessa reapresentação. A primeira delas, Cédric Soares, ele que está em recuperação de dores na panturrilha direita, participou do aquecimento e fez alguns trabalhos à parte. Agora, a principal novidade de hoje ficou por conta de Luca, o garoto de 17 anos que vinha aí com entorse no tornozelo direito, participou das atividades de maneira integral, sem nenhuma restrição. Então, tudo indica que Luca estará à disposição para o técnico Luiz Supeldia para a partida de sábado. Ótima notícia para o torcedor São Paulino, Mi. Muito obrigada, Lê, por todas as notícias. Fala, Silvio. Principalmente o Luca, né? Moleque de 17 anos que tem carisma, tá entrando em campo com muita personalidade. Aliás, no jogo que ele se machucou, se eu não me engano, foi Grêmio. Recentemente, à noite no Morumbi, fui até com minha filha na arquibancada ver o jogo, tava de folga, fui lá. O moleque entrou no segundo tempo, primeira bola dele já parte pra dentro, é vertical. Aí tomou uma porrada no tornozelo, continuou mancando, aguentou o tranco, ficou alguns dias ausente. Mas é um jogador que pode... Eu tô sonhando, eu tô imaginando que essa safra, eu não vou comparar com a qualidade de uma outra, mas quem sabe... Não estamos vendo aí o surgimento de novos menudos do Morumbi. Será? Miller, Silas. Cantar. Sidney. Dançar. Qual que é a bandinha aí da moda? Não tem mais. One Direct? O São Paulo começando pelo planejamento. Tem seus goleiros. O Rafael, titular absoluto, continuou no clube. A gente tem o Leandro, que está em uma situação em aberto, cujo contrato, a partir de 1º de junho, ou seja, daqui a 3 dias o Leandro já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Já pode sair do São Paulo de graça e assinar um pré-contrato com qualquer clube e depois se transferir no final do ano. O Yang tem contrato com o São Paulo, então está tranquilo. Ele hoje é o 3º goleiro. E o Jandrei. Muita gente vai falar assim, pô, Zanqueto, por que não negocia o Jandrei? Meu camarada, o São Paulo já aventou a possibilidade de negociar com o Jandrei. Clubes já vieram interessados no Jandrei. Gente pediu o Jandrei emprestado, o São Paulo já topou até emprestar o Jandrei, pagando parte do salário do cara, mas o cara não vai embora, o cara não quer sair. Ele tem os amigos dele, ele tem a vida dele consolidada. Convenhamos, é uma vida super tranquila, e o Jandrei não quer ir embora. Então, assim, a gente assinou o contrato, agora tem que responder por isso. E assumir o que assinou, a cagada tá feita, não tem muita coisa. Então, assim... Oportunidade, a gente fala, mas não tem chance nenhuma de Jandrei sair. Cara, chance tem, a questão é o homem querer sair, né? A questão é o cara falar, não, tá tudo bem, eu vou lá então, vou buscar meu espaço, quero jogar mais, quero ser titular de algum clube, posso ter a perspectiva de fazer alguma boa campanha, posso ir pra cá, posso ir pra lá, mas o cara não sai, o cara não tem essa ambição. Então fica difícil, né? Lembrando que ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, então você, no mínimo, você vai ter que aguentar o Jandrei por mais 1 ano e meio aí, tá? Você tá achando que a rapadura é mole? Não é. Então vamos lá. Sobre a parte de goleiros está falado. A gente vai para a lateral esquerda, que eu acho que está mais consolidada. Na lateral esquerda a gente tem 3º reserva Patrick, o 2º reserva Wendel e o 1º titular o Enzo Dias. Acho que está consolidada a lateral esquerda. Na lateral direita a gente tem algumas possibilidades. O Igor Vinícius, como eu falei para vocês, ele existe uma chance do Igor Vinícius sair na janela do meio do ano do São Paulo. Ele que não fica com certeza absoluta para o próximo ano. E o Igor Vinícius tem uma chance de sair nessa janela do meio do ano e ir para outro clube. A questão é, ele não consegue ficar bem fisicamente. Não estando bem fisicamente, ele não vai sair do São Paulo agora, porque nenhum clube vai pegar ele ainda sem estar apto para jogo. Então a gente precisa torcer para o Igor Vinícius voltar bem, estar recuperado e poder se transferir para outro clube.
Ah, mas aí vai faltar mais jogador. Gente, o Igor Vinícius estando no grupo ou não estando no grupo não faz diferença, ele nunca está disponível. Ele não está disponível nunca, ele não joga. Ele não dá para confiar no cara para ele ter uma sequência de jogos por conta da questão física. Então não é nem questão de gostar ou não gostar do Igor Vinícius, é uma questão de a gente ficar dando murro em ponta de faca, achando que dá para contar com um jogador que não dá para contar. Não é nada contra o cara, não é ofender ele, criticar, mas o cara não tem capacidade física de poder estar apto para poder jogar, exercer a profissão dele. E pronto, não dá mais para ficar no São Paulo. Então, tanto que o São Paulo tem os laterais em profusão em Cotia. Os laterais direitos é uma das áreas, é um dos setores que são escassos no mercado. Mas o São Paulo é onde tem a maior riqueza de jogadores. A gente acabou de ceder o Moreira para o Porto, tá no Porto B. A gente tem o Mike, a gente tem o Igor Felisberto, a gente tem o Ângelo, que pode ser negociado. Ou seja, na lateral direita a gente tem uma riqueza de jogadores além do Cedric. Cedric, primeiro titular, Ferrarese ou titular ou improvisado ali fazendo aquela dobra no lado direito. E a gente tem o Mike, que foi relacionado inclusive nesse último jogo e que é um menino que todo mundo tem uma grande expectativa. Ah, Zanqueta, mas ele não estava mal no Sub-20? Você está vendo as partidas dele no Sub-20? Aí expliquei para todo mundo. Chega no garoto da idade dele, que estava super cotado, começou a treinar nos profissionais, estava super empolgado, estava numa escalada para poder crescer e fazer tudo, e chega para ele e fala assim, ó, Mike, o técnico quer mais que você treine aqui na Barra Funda, você não tem espaço, você vai ter que voltar a treinar com o Sub-20. Cara, você não precisa ter nenhum tipo de compaixão ou nenhuma vontade para entender que isso tem um impacto no psicológico de um menino, de um garoto que mal está chegando na fase adulta, que está começando a carreira, que está fazendo tudo isso. É evidente que isso tem um impacto direto no desempenho do cara. Você pode ter a maior má vontade do mundo, mas faz um mínimo esforço. Muita gente eu conheço, às vezes tem 2, 3 dias mal de trabalho, um dia mal de trabalho, já chega em casa, já muda o emocional, já age diferente, já tem um impacto adulto, tá? Imagina um garoto que passa por tudo isso, com expectativas, projeções, com você saber lidar com as frustrações, a parte psicológica. Ah, mas esses caras ganham bem para isso. Cara, não precisa de recalque, isso chama recalque. Quando você estabelece que o quanto o cara ganha, ele determina se o cara vai estar... Quando você começa a fazer uma conjunção que você começa a julgar a outra pessoa, ou colocar ela numa régua, tipo, não, ele ganha bem, ele não pode ter problema. O Alisson teve uma vida inteira consolidada no futebol. Com certeza o Alisson é um cara que não vai precisar trabalhar ao longo da vida inteira mais depois que ele aposentar. E o Alisson teve problemas aí, pensou em tirar a própria vida. Eu preciso falar mais alguma coisa a respeito disso. E um cara que tem bola, desde muito jovem, sempre teve em clubes grandes, sempre teve em clubes que disputaram títulos, sempre teve uma carreira boa, nunca deixou de ter um bom clube para jogar, nem por conta disso o Alisson não passou por problemas. Você imagina um menino que ainda está vindo de Cotia, que tem todas as expectativas, ambições, projeções. A gente não pode simplesmente querer colocar o cara nessa... difícil é a vida do cara que pega ônibus 5 da manhã. Esse tipo de argumento, na boa, é óbvio que a vida de um trabalhador normal, e eu me enquadro nisso, quantos ônibus eu não peguei na minha vida, quantos CLT já não assinei, quanto eu fui fazer essas coisas, a gente tem uma vida normal. Eu não sou jogador de futebol, não fui jogador de futebol e não fui criado em berço de ouro. Passei pelas mesmas coisas. Nem por isso eu vou julgar quanto o cara ganha e achar que quanto ele ganha determina que se foda o cara. É um ser humano do mesmo jeito. Está suscetível às mesmas coisas das mesmas formas. Então o Mike merece sim uma chance, uma oportunidade, além de ser um ativo nosso, para a gente fechar a parte da lateral direita. Só para explicar esse negócio do Mike, eu vi muita gente falando, não, o Mike não serve, Mike só teve 3 jogos bons na Copa São Paulo. Aí começa aquelas coisas da desvalorização dos nossos meninos, que é uma coisa que me incomoda profundamente, principalmente porque eu acho que essas pessoas não têm o mínimo de noção sobre sobre como avaliam o desempenho de jovens, sobre o que é uma formação, como você olha para um jovem, como as pessoas se projetam nesses jogadores e passam até um certo ódio. Então a gente falou sobre a lateral direita, lateral esquerda e sobre goleiros. Na parte de zaga, temos a Arboleda, Alan Franco, que deve ter a renovação anunciada aí até o meio do ano, São Paulo tem essa expectativa aí de até o final de junho conseguir fazer isso, o Ferrarese e o Sabinão.
E o Juan Tressoldi, Zanqueta? O Juan Tressoldi de São Paulo ainda conversa com o Sassuolo, não tem um desenlace final da situação do Juan. O Juan não bateu as metas de obrigação de compra e o Juan tem hoje uma perspectiva de saída do São Paulo. Hoje, o que eu posso dizer para vocês é assim, o Juan está mais fora do que dentro. O São Paulo precisa reverter uma situação com o clube dele e conseguir reverter uma situação de permanência. O São Paulo, nesse meio tempo, já está preparado para não ficar com o Juan Tressoldi e tem outros zagueiros mapeados. Um deles é o Medina, como a gente já falou lá, o Gustavo Medina da Ferroviária, que era um jogador mais barato, ou seja, não custa 25 milhões e meio de reais para a contratação dele. É um jogador que todo mundo entende como promissor, um jogador de scout, e todo mundo que eu vi e conversei até o momento realmente fez elogios pro cara. Se vier para o São Paulo, pode ser uma boa, é um jogador de 24 anos. O São Paulo vai estar conseguindo repor aí o seu setor defensivo. E pelo que dizem, tem um perfil muito parecido com o do Juan Tressoldi, que estava emprestado pelo São Paulo pelo Sassuolo. E aí é o seguinte, o setor de volância. A gente tem Luiz Gustavo, que deve definir a situação dele com relação ao tromboembolismo. Pode ser que não volte a jogar. Ou pode ser que a gente saiba que ele só possa voltar a jogar, sei lá, em setembro. Aí não adianta nada. A gente tem a mais provável de todas, venda do Pablo Maia no meio do ano. O São Paulo tem o Luan, que não se firma e é possível que saia. Ou seja, o Luan, o São Paulo vai receber propostas e vai encaminhar para ele, para o staff, porque ele não conseguiu jogar com o Zubeldia nem quando não tinha ninguém. O Zubeldia preferiu improvisar o Oscar, ele prefere mexer em tudo no time, mas não bota o Luan para jogar. Mesma coisa Negruti, não bota para jogar de jeito nenhum, não adianta, não encaixa. Então assim, acho que até que o Negruti, pelo custo, faz sentido manter no grupo. No caso do Luan, faz muito mais sentido para o jogador e para o São Paulo que ele saia. Mas, você pega aí, o Lisieiro, certeza, fora. O contrato dele acaba 30/6. 1/7 já era Lisieiro, encerrou a história dele, o contrato dele com o São Paulo. O Luan não está sendo aproveitado, propensão de saída do clube. O Negruti tem uma chance de ficar no clube porque não tem um alto salário, mas existe uma chance para o São Paulo ver algum tipo de clube para ele poder ganhar oportunidades. O Pablo Maia pode ser vendido. O São Paulo tem Alisson e Marcos Antônio. Marcos Antônio já deve estar apto na volta, pelo que eu ouvi, a retornar na volta da pausa do meio do ano. E o Alisson e o Marcos Antônio, que eram os titulares do São Paulo até o Marcos Antônio se machucar. E aí o São Paulo tem o Bobadilha, que sobraria para poder fazer esse meio de campo. Aí você fala assim, porra, mas então não vai sobrar ninguém. Aí que tá a chave da questão. Se o São Paulo vender o Pablo Maia, o São Paulo, ele não ficar, a saída do Lisieiro e a saída do Luiz Gustavo, já é certo que o São Paulo vai buscar de 1 a 2 volantes para poder repor. Aí entra o Luan, não vai ser espaço, o Beldinho não gostou, não quer ficar, melhor encaminhar ele para sair. Aí vale a pena manter o Negruti lá, pelo menos como você tem uma opção para ele poder continuar evoluindo. Aí no final do ano você avalia, o Negruti, olha só, não vai rolar você ficar aqui, ou pode mudar técnico, ou muda tudo, abre uma nova temporada, você fica, mas pelo menos ele vai ter 1 ano treinando nos profissionais para poder ter uma chance. Aí é uma questão de decisão do São Paulo, mas não é uma coisa de folha impactante. Alerta aqui, não vai achando que porque o São Paulo vai decidir em casa contra qualquer um do pote 2, é que teremos vida fácil, tá? Não tem nada manso aí não. É Libertadores, não tem jogo fácil. Só que deles todos, o que mais me preocupa, inclusive é um fantasma que vai me assombrar até o dia do sorteio, é o Botafogo, tá? Botafogo, na minha opinião, é o time mais complicado dessa Libertadores. Aí você me fala, pô, se classificou em segundo, Renato, com uma certa dificuldade. Com uma certa dificuldade, quem passou foi o Flamengo, né? Passou pela fresta da porta, quase ficou para trás. O Botafogo perdeu ali por saldo de gols, tá? E o ano passado o Botafogo teve mais dificuldade ainda. E depois foi para a próxima fase e saiu por aí esfarelando todo mundo que viu pela frente. E o São Paulo foi um deles, hein? Perdemos nos pênaltis, ok. Só que lá no Engenhão nós tivemos mais sorte que juízo. Sem clubismo, porque aqui é assim, né? Eu falo de futebol sem clubismo e assim será sempre. Para ser sincero, o São Paulo só tem uma chance contra o Botafogo e eu vou dividir essa chance em duas partes. A primeira, tem que estar com salário em dia. Falando nisso, São Paulo até pagou a premiação, né, que tinha prometido para os jogadores, e isso é muito bom. Então até o momento tá tudo certo.
financeiramente falando, mas tem que continuar. Porque esses caras, quando não recebem, eles simplesmente param de jogar. E recordar é viver, né? Depois da partida contra o Mirassol, que o São Paulo não jogou nada, ninguém ali fez nada. Eu falei, tem alguma pendência financeira aí. E não é que tinha mesmo? E a outra metade da chance que o São Paulo tem de vencer o Botafogo é o plantel com pelo menos 90% dos jogadores em atividade. Caso contrário, pode esquecer, viu? Porque os caras são fortes. Então São Paulo vai ter que ter plantel para bater de frente com eles. Então que os deuses do futebol nos livrem do Botafogo na próxima fase pelo menos e recuperem nossos jogadores. E sobre recuperação de jogador, saiu aí uma informação referente ao Oscar, que estão na dúvida se ele vai voltar contra o Vasco agora ou só depois do Super Mundial, lá para meados de julho, certo? E eu vou dizer um negócio aqui, contra o Vasco vai colocar o Oscar, poxa, evita. Porque vai que ele se machuca de novo, então estende aí o prazo de recuperação dele, mas é bom saber que ele tá ok, mas não vamos arriscar. A gente vai precisar muito do nosso verdadeiro camisa 10 e coringa, né? Porque ele joga em 4 posições ali. É sempre importante lembrar que o Oscar já tá numa idade avançada, certo? Então o prazo de recuperação é mais demorado e é mais fácil para se lesionar de novo. Ao contrário dele, tem o Luca, que machucou o pé, e já se recuperou e provavelmente vai jogar a próxima partida. Nada como a juventude, né, meu amigo? No meu tempo, olha eu falando no meu tempo, quem diria, hein? Jovem, aproveita, que passa rápido, hein? Mas eu no meu tempo jogava bola de gesso e com febre. Hoje em dia, se eu pegar uma gripe, é 5 dias de cama. É por isso que eu falo, o São Paulo precisa investir mais na garotada. Para de trazer jogador acima da idade aí, perto do final da carreira, porque isso não dá certo. O salário desses caras costuma ser muito alto e a manutenção é mais demorada. E a garotada machucou hoje, amanhã já está correndo de novo, certo? Então o custo-benefício é melhor. Mas o São Paulo vem aprendendo a lidar com essa situação pela dor, né? E a dor no bolso, que eu falo. A escassez financeira vem mudando um pouco a mente da diretoria, que esse ano vem fazendo diferente. Estão usando mais essa boa safra da base que a gente conseguiu aí, né? Estão renovando direto o contrato dos garotos, estão colocando aí a multa lá em cima e agora renovou com mais 3. Renovou com o atacante Paulinho até 2027, com o lateral Mike até 2028 e com o outro lateral Igor Felisberto até 2029. E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que o São Paulo deve apostar mais na base ou continuar trazendo fim de carreira? Comenta aqui embaixo. E para fechar com chave de ouro, você sabia que está rolando um processo de fritura dos mais covardes que eu já vi no mundo da bola? E tem gente importante do São Paulo mais como informações sobre o São Paulo. A tendência é de nos próximos dias, na próxima semana, o São Paulo anunciar a renovação de contrato com o volante Pablo Maia. Já está em negociações bem avançadas, por mais que o atleta esteja valorizado até no mercado por ser um jogador que sempre atraiu olhares do futebol europeu, o São Paulo entende que ele merece essa valorização salarial, inclusive partiu do próprio clube essa ideia de uma renovação contratual, até porque ele já tinha contrato até 2027, estava se recuperando de contusão, e aí o staff não tinha se movimentado para essa renovação. Foi o próprio clube que falou, olha, por mais que o Pablo esteja lesionado, há do nosso interesse em fazer essa renovação contratual, valorizar o atleta, aumentar o seu salário, aumentar a sua multa e colocar um contrato um pouco mais longo. As conversas estão bem avançadas para a renovação de contrato até 2029 e já na próxima semana já deve ser anunciado. O São Paulo que neste momento da temporada está focando mais nas renovações de contrato, né? Recentemente agora renovou os contratos de Mike, Igor Felisberto e Paulinho. Tem tentado também a renovação de contrato de Juan e Marcos Antônio, está tentando também com o Alan Franco, a tendência é antes da abertura da janela de transferências do São Paulo concretizar aí essa renovação contratual. Então o São Paulo está tentando primeiro manter o seu elenco para depois sim ir mais tranquilo para a janela de transferências aberta, já com todos os jogadores que ele queria ficar já com os contratos renovados. E aí o Pablo Maia renovaria por mais 2 anos, de 2027 para 2029, só que mesmo com essa possibilidade, né, de ter esse contrato renovado, não está descartada a possibilidade dele ser negociado na janela do meio do ano. São várias as equipes que sempre sondam e monitoram a situação do Pablo, principalmente o que atrai tanto o staff quanto o jogador, quanto também o mercado, é o futebol inglês. O futebol inglês tem monitorado de perto a situação do Pablo, inclusive ele já teve até sondagens ou conversas com
com o Fulham da Inglaterra, que é uma equipe que sempre o considerou como um jogador de futuro, então também não está descartado, mesmo com essa renovação contratual, que o Pablo acabe sendo vendido aí na próxima janela de transferências, tá? Pra gente continuar, Liziero está de saída do São Paulo, está nos seus últimos dias de contrato, é fato que ele não ficará na janela, no São Paulo após a janela de transferência, seu vínculo se encerra agora no meio do ano. O atleta tem treinado em separado dos jogadores, né? Tem treinado em horários alternativos e não fez parte dos planos do técnico Zubeldia. Até no início do ano ali houve uma certa divergência ali entre departamento de futebol com o jogador e também comissão técnica. A comissão técnica chegou até a avançar na renovação contratual com o Liziero até 2027, só que aí da parte do clube houve depois um remanejamento de valores onde o São Paulo entende que passou um pouquinho do ponto e as conversas não andaram da forma que deveria. O São Paulo chegou a liberar o Liziero para jogar no Sport, mas também por questões salariais ele acabou não fechando com o Sport. CRB também chegou a sondar a situação do atleta, mas viu que financeiramente também não seria viável. O Remo também foi uma outra equipe que tentou o contato com o Liziero, mas novamente esbarrou na pedida salarial. O que a gente tem de informação é que a maior probabilidade hoje é do Liziero com um passe na mão, podendo retornar ao Iverdon. O Iverdon só não ficou com o Liziero naquela ocasião onde ele estava emprestado e foi um dos destaques da equipe, puramente por questões financeiras. O Iverdon é um time pequeno lá da Suíça, não tem um poderio financeiro para fazer investimentos de compra desse tipo, então por conta disso naquela ocasião acabou não fazendo a compra. Só que agora, com o Liziero podendo chegar de graça, o Iverdon parece largar na frente aí para a possibilidade de repatriar o Liziero. Fato é que ele não vai ficar no São Paulo. Ele era utilizado pelo técnico Zubeldia na temporada passada, chegou a ser peça importante, atuando como primeiro, segundo volante e até às vezes fazendo o lado esquerdo do campo, mas a partir do momento que essa renovação travou e as conversas acabaram caminhando por um caminho que não era tão bacana, não foi algo amistoso, aí o próprio Zubeldia também parou de contar com o atleta, não iria contar com o jogador para essa temporada. Também não houve um acordo para rescisão antecipada desse contrato, para que ele ficasse livre no mercado antes mesmo. Então ele cumpriu esse contrato, vai ficar 6 meses sem jogar e agora com o passe na mão vai poder decidir o seu futuro e a tendência dele ser anunciado no Iverdon. Mas vamos ficar de olho aí nas próximas semanas. Bora falar sobre Luan. Luan tem boas possibilidades de ser relacionado para pegar o Bahia, vive essa expectativa pelo menos. O Luan tem trabalhado duro durante todo o período de treinamentos, tá tentando, tá feliz, tá treinando bastante, emagreceu mais de 12 quilos, ganhou massa muscular, tá focado, tá realmente disposto e esperando essa oportunidade. E até por conta dos desfalques que o São Paulo terá nessa próxima partida, né? Só o Luca vai acabar voltando, mas também perdeu o André Silva, o Oscar não vai voltar, o Alisson também tá fora. Existe aí uma possibilidade, quem sabe, do Luan viajar com o elenco para Salvador e ter uma oportunidade de pelo menos ficar no banco de reservas e ser observado pelo técnico Zubeldia, ou melhor, pelo Cubeiras, já que o Zubeldia vai cumprir suspensão. O Luan vive essa expectativa, ele tá bem, tá? Falta só realmente ritmo de jogo. Fisicamente ele já está no mesmo patamar que os demais companheiros, está treinando todo dia, está treinando com o grupo, está bem entrosado inclusive com os jogadores já acolheram o Luan e ele está fazendo parte também do time. É só vocês verem, por exemplo, todo jogo que acontece no estádio do Morumbi, desde que ele foi reintegrado, ele tá lá todo jogo, mesmo não jogando, ele tá lá com o elenco, tá no vestiário, tá lá com o grupo, tá lá na beira do campo, então ele tem participado muito desse dia a dia. Resta realmente somente esse chamado, né? Esse chamado do Zubeldia, falar: oh, Luan, bora viajar, bora que você tá relacionado. Ele vive essa expectativa de acordo com o que a gente conversou com pessoas próximas ao atleta, que trabalham com o atleta. Ele tá focado, tá bem ansioso, inclusive, para esse chamado. Ele entende que já está bem fisicamente e agora só está aguardando o professor chamá-lo para que ele possa ter essa oportunidade de voltar a vestir a camisa do São Paulo. Ele está inscrito no Campeonato Brasileiro, tá? Ainda na Libertadores ele pode ser inscrito na próxima fase, o São Paulo pode fazer algumas alterações na sua lista e aí o Luan pode acabar aparecendo. Na Copa do Brasil também ele poderá ser inscrito e aí agora vive só a expectativa.
Na parte burocrática já está tudo certo, na parte física o atleta já está 100%, resta realmente só o chamado do Zubeldia. Tá na expectativa também para ver o Luan em campo, acho que ele também pode ser bem útil, é um jogador que é São Paulino, é identificado, já fez muito por essa camisa, já foi muito feliz com essa camisa, acho que tem tudo para dar a volta. Giroud no São Paulo, existe alguma coisa? Rapaz do céu, que doideira que foi essa quinta-feira, muitos de vocês perguntando, inclusive o pessoal lá dos membros do canal perguntando bastante e indo, e aí a gente foi a campo, foi apurar, foi entender se tinha algum tipo de fundamento, e em todas as partes que a gente foi conversar, negaram veementemente qualquer possibilidade de contratação do Giroud. Inclusive, uma fonte do departamento de futebol me afirmou que sequer foi um nome que chegou até ele. Então pode ser até coisa empresário querendo fazer com que o Giroud possa de fato vir ao futebol brasileiro, mas da parte do São Paulo, e olha que eu conversei com bastante gente, e todos me afirmaram que em nenhum momento, pelo menos até agora, o nome do Giroud foi conversado dentro dos bastidores do São Paulo. Aí eu fui checar a situação do Giroud, ele ainda tem contrato até o fim deste ano, e aí parece que ele tá querendo dar uma cavada aí para jogar o Super Mundial de Clubes por outra equipe, ele não tá indo muito bem lá no seu clube, e aí estaria procurando ali novos ambientes. Mas neste momento não há absolutamente nada relacionado ao São Paulo. O São Paulo sim busca um centroavante no mercado, vai ser a prioridade da diretoria na próxima janela de transferências. A ideia é buscar um centroavante com mais de 30 anos, que ou tenha experiência na Europa ou com uma experiência no futebol sul-americano, justamente para ser esse reserva e quem sabe até brigar por espaço com o próprio André Silva. E aí esse nome chegaria dentro da realidade financeira do clube, o clube pagando pouco, ou até quem sabe num contrato de produtividade, porque a gente sabe que o São Paulo precisa reduzir a sua folha salarial. Mas Giroud, repito, eu respeitando de onde surgiu essa informação, mas assim, do que eu conversei com mais de uma pessoa, eu fui tentar cavar, gente. E foi por mais de uma pessoa, foi tentando, perguntando, pô, nada mesmo. Até a pessoa que eu não conversava há quase 6 meses, eu tive que ir checar para ver se tinha alguma coisa, e absolutamente nada relacionado ao Giroud neste momento, tá? Pode ser aí que o empresário queira valorizar o atleta, e aí tente ofertar outras situações para o São Paulo, mas até fui dar uma checada no salário do Giroud, porque lá na MLS tem todos, né, os salários dos jogadores, ele ganha mais de 1 milhão por mês, bem mais, inclusive, beira ali os 2 milhões. Então acho que, será que ele toparia deixar esse salário, esse contrato aí, para vir para o São Paulo para ganhar um contrato de produtividade? Tá vendo como essa ideia acaba nem batendo? Não há nada que orne para essa contratação, então é bem difícil acreditar qualquer possibilidade de que Giroud será reforço do São Paulo. Do que a gente conseguiu apurar, pelo menos, não passa de especulação, não passa de um devaneio. Giroud no São Paulo, pelo menos por enquanto, não vai acontecer. Fechou? Antes da gente continuar com a próxima informação,